desde lá dos conceitos da glândula pineal, das nossas relações com o plano sutil, e hoje nós vamos passear pela segunda parte do tema ilusão. Nós já conversamos um pouquinho e hoje nós vamos entender como a ilusão faz parte da nossa vida como uma fonte de dicas sobre nós mesmos e sobre o outro. Nós vamos compreender um pouquinho que as ilusões, na realidade, são padrões. Nós já estudamos um pouquinho sobre os padrões genéticos, como que o DNA se ativa e desativa. Depois nós vamos até aprofundar um pouco nisso, mas hoje nós vamos ver que algumas ilusões ou sensações ou sentimentos são comuns a tipos de pessoas e não tem a ver com o temperamento, como a gente viu na semana passada. Tá bem? Então, para que a gente se ambiente onde é esse lugar? Em cima do avião. Tá ali a janelinha. Eu não sei. É a janelinha do avião, tá ali, tá certo. Seu céu. É o céu. É da onde? Onde fica o céu? O céu é o limite. Ah, que delícia. Gente, Minas Gerais, gente, por favor. Céu de Janeiro. Olha aqui. Nossa, imagina. Dá pra ver certinho. Por que eu não falei antes? Quando vocês pensarem em céu, Como que você não conseguiu tem vários acertar? graus de céu, né? Esse aqui é um grau bastante elevado. É a Serra do Cipó, Minas Gerais. Tá bom? Fácil de reconhecer, não é não? Muito. Então vamos lá, nós vamos usar uma forma de entender e tratar o ser humano. E então eu vou usar alguns conceitos que talvez para alguns já seja de conhecimento, já seja fácil de entender, para outros talvez seja uma novidade. Espero que para aqueles que não conhecem ainda seja uma novidade que abra um universo de curiosidades a partir daí. Homeopatia, tipos humanos. Vamos lá. Muito bem. Homeopatia é uma forma de ver o ser humano e de tratar. Olha só a sincronicidade. Nós vamos falar de homeopatia E chegou o homeopata. Isso é sincronicidade. Jeto, senta aqui, ó. Olha, Tem, amigo, aqui, ó, o Murilo. fui marcado no cronômetro. A gente acabou de apresentar homeopatia. Meia hora que eu estava esperando você falar. Homeopatia que Ele estava ali fora, já esperando. Não, é engraçado isso. Foi engraçado. Isso é a comprovação. Comprovação homeopática. Meu pai. Veio devagarinho, veio chegando. Isso é comprovação do que atrai, né? Como a nossa mente, né? Igual o Sérgio falou, né? Do Yogananda, né? Como nossa mente é poderosa. Né? Então, o que tem a ver ilusão com glândula pineal, com homeopatia, por exemplo? Em algum momento a gente conversa um pouco mais tecnicamente sobre a homeopatia, mas eu queria que vocês tivessem o seguinte em mente, tá? Esse segundo item aqui, ó, aqui são características, algumas características sobre a homeopatia do ponto de vista técnico, mas experimentação no homem sadio. Numa síntese muito grosseira, homeopatia é um conjunto de formas de ver e tratar o ser humano com base na lei da semelhança. Lá atrás, Samuel Hahnemann compilou a homeopatia, descobrindo que quando você faz uma pessoa sadia se expor a uma coisa tóxica, ela começa a desenvolver sintomas. Então, se eu pegar, por exemplo, e pedir para a Sônia tomar arsênico, ela vai morrer. Mas se ela começar a tomar numa dose que não seja morte letal, ela vai ter sintomas da toxicidade do arsênico, ou do que quer que seja, tá bom? E o Hahnemann, num trabalho muito meticuloso, talvez tal qual Kardec fez
com as diversas informações que chegavam semelhantes através de diferentes fontes mediúnicas ou parapsicológicas, enfim, Hahnemann foi começando a compilar o que a Sônia sentia quando tomava arsênico, o que a Célia sentia quando tomava a mesma coisa, o que o Vladimir sentia, e foi vendo aquilo que era parecido e o que era diferente de quando a Beth tomava o mesmo medicamento ou substância tóxica. Então, a homeopatia surgiu experimentando substâncias em pessoas sadias. Está claro aqui? Sabe que é uma coisa muito interessante? Muito além dos tóxicos gerarem sintomas físicos de uma intoxicação, como uma diarreia, como uma náusea, como uma alergia de pele, essas experimentações geraram sintomas psíquicos. E mais além dos sintomas psíquicos, geraram também padrões de comportamento. Por isso a gente, dentro da homeopatia, muitas vezes, quando a gente conversa entre a gente fala que aquela pessoa é licopódio, a outra pessoa é sulfo. Aquela né? A pessoa não vai ser uma planta, mas ela vai ter características muito semelhantes àquelas que uma pessoa sadia apresentou quando se intoxicou com aquela substância. Deu para entender? É simples assim? É. Eu vou trazer 4 exemplos de sensações ou de ilusões que aparecem de maneira diferente nesta ou naquela pessoa. E, caracteristicamente, elas se beneficiariam se fizessem uso daquela substância homeopática. Mas a ideia nossa é entender que muitos dos nossos sofrimentos não passam de padrões de ilusão. Mesmo sendo sofrimento, mesmo sendo físico, mesmo sendo um sofrimento psíquico que muitas vezes nos paralisa, dificulta com que a gente, segundo o próprio Hahnemann, segundo alguns dos conceitos homeopáticos, a homeopatia teria como finalidade fazer o ser humano voltar a executar os altos fins da sua existência. De um ponto de vista um pouco mais espiritualista, cumprir aquilo que prometeu quando programou a sua encarnação. Oi, Astrid. Estou pensando aqui do jeito que vocês estão falando, porque são padrões de ilusão, mas a ilusão do sujeito é que para ele é real. Correto. Porque a coisa é tão carnal que a gente tem a sensação de que aquilo é verdadeiro e vai sofrer com aquilo. E muitas vezes a gente vai ver que o outro sente diferente e a gente fica incompreendido. Entende que o sofrimento é verdadeiro, mas nós vamos entender que isso é um padrão ilusório. E onde é que entra a glândula pineal nessa história? Muitas vezes nós vamos ter sofrimentos que são resultado de interações nossas com os outros seres humanos encarnados e com estímulos oriundos de um plano que não é tangível. Dá para entender? Está claro? Guarda. Então guarda aqui, isso aqui, ó, a homeopatia foi experimentada em pessoas sadias e gerou sintomas, ok? Então vamos lá. E hoje os medicamentos homeopáticos vêm de diferentes fontes, vêm muitos do reino mineral, vêm das bactérias, de vírus, das algas, dos fungos, plantas e animais. E também hoje de substâncias, de coisas intangíveis. Por exemplo, existem medicamentos feitos à base de magnetismo, radiação, entre outras coisas. Mas, na sua grande maioria, são muitos medicamentos homeopáticos. Existem mais de 3.000 medicamentos homeopáticos. Então, como é que eu vou falar que a dor de cabeça que é recente é melhor tomar aspirina do que, sei lá o que, um anti-inflamatório ou um vasodilatador, ou algo que cancele a vasodilatação? Dentro da homeopatia, eu tento individualizar aquela história. Então, o que a pessoa sente é muito importante, mas como ela sente pode ser mais importante. Porque a Célia vai me dizer que está com dor de cabeça, a Ana também. A dor de cabeça é uma coisa muito geral, muito genérica.
como é que ela sente essa dor. Então, como nós nos sentimos diante de determinados temas grandiosos da vida, é diferente para cada um de nós, embora existam padrões, tá bom? Então nós vamos falar de alguns tipos. O nosso objetivo, que seria, eu estou usando a homeopatia aqui como raciocínio também. Eu vou apresentar algumas características, mas evitem se sentir aquele medicamento, tá? Porque quando a gente estuda homeopatia, a gente se sente tudo, né, gente? A gente tomou de tudo quando foi remédio. Alguns faziam bem, outros faziam mal. Outros faziam mal para quem estava do lado, né, gente? Mas então, nosso objetivo é isso aqui, ó, sair de um plano de ilusões através da desilusão. A desilusão não precisa ser um trauma a mais, ela pode ser luz. A desilusão pode ser conhecimento. A gente não acabou de ver a discussão que o Sérgio leu. Instruí-vos, descortinai-vos da ignorância, encontrai a luz, o conhecimento, aprendamos, ok? Então vamos lá, algumas nuances. Olha, eu vou citar 4 características. Uma delas é isso aqui, ó. Alguém já se sentiu abandonado nessa vida? Já se sentiu abandonado? Nunca sentiu? Eu senti. A gente não se sentiu abandonado alguma vez, né? Eu senti. Eu também já me senti abandonado, tá? Essa imagem seria uma síntese do abandono. Imagina que isso aqui é uma cena real, tá? Isso aqui são grãos de areia sendo levados. Aqui a gente tem uma diferença muito importante entre o movimento da terra indo para lá e correntes de vento, especialmente na região equatorial, que é o Estreito de Gibraltar. Então isso aqui são nuvens de poeira, de areia, que vão cruzando o oceano, tá? E isso é um fenômeno que acontece no planeta todo, assim como nós. Chega na Amazônia. Chega, além até. O pessoal, na época do acidente com Fukushima, lá no Japão, detectou alguns elementos radioativos aqui no Nordeste brasileiro em poucas horas, tá? Então a gente precisa entender que o que acontece numa parte do mundo toca a outra parte do mundo. Aquela frase que a gente considera até desgastada, de que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que seja da vontade de Deus, e isso tem a ver com a gente aqui? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Qualquer coisa que a gente faça e que afaste a gente de Deus, influencia, impacta o outro, esteja esse outro próximo ou distante, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre como que algumas pessoas sentem abandono. Olha que coisa mais interessante. Olha, tem gente que não é que vai sentir abandono, mas olha só, tem uma lembrança de que foi desprezado ou negligenciado em algum momento da vida por alguém da família. Isso é um sintoma que aparece quando as pessoas tomavam, por exemplo, argento nítrico, que é uma substância mais conhecida comumente ou popularmente como nitrato de prata. Tá? Então a pessoa tomava isso daqui e ela começava a ter sensações ilusórias de que ela tinha sido negligenciada por alguém da família. E aí você pergunta, mas aconteceu isso de fato? Não, pode ter acontecido, pode não ter. Ela pode ter absorvido isso do outro através das conexões que nós já vimos acontecerem através da glândula pineal? Muito provavelmente. Mas, para que ela tenha absorvido isso, esse campo precisa estar propício para esse tipo de conexão. É aí que entram aquelas situações epigenéticas que nós já conversamos. Os genes que ativam determinadas sensações nossas, determinados comportamentos, que vão fazer, através do hipotálamo, gerar aqueles fenômenos de estresse. Então, toda essa cadeia de eventos nos traz em sensações que nós temos, tá bom? Olha só, curioso. Tem gente que, olha só, sente que perdeu o direito do afeto dos outros. Isso aqui, gente, é muito comum acontecer, ó, se sente abandonado pelos amigos. E pode chegar até episódio depressivo, pode chorar por causa disso. Quando as pessoas tomavam ouro, obviamente, numa forma que era passível de ser ingerida, né? As pessoas se sentiam isso. O ouro é um dos medicamentos mais importantes nos casos de depressão profunda dentro da homeopatia. Tá? Tanto que se tomar ouro demais é até meio perigoso. Que coisa, né? Ouro demais faz mal?
Até Fica adorado. por analogia, fica adorado. Pois é, amor. Não existe experimentação fitogenética com melancia até hoje, sabia disso? Pode-se pensar em fazer, né? Eu topo. Eu posso, né? Olha lá. Olha que interessante. Sabe que isso é irreal, mas de noite sente que foi totalmente abandonado. Barriga carbônica. Mesmo com a possibilidade de temor de ser abandonado, prefere ficar sozinho. Bufo, a terra. Esses equivalentes são substâncias que foram aplicadas nas pessoas que geraram esses sintomas em pessoas sadias. Então, pela lei da semelhança, quando eu tenho uma pessoa que naturalmente apresenta esse tipo de sintomas, ela pode se beneficiar dessa substância. A gente trata uma pessoa que tem esse sintoma com esse medicamento. Os caras eram sadios. Hã? A experiência foi de pessoas sadias. E aí, quando eu tenho alguém Toma doente, isso, para ficar com sintoma. vou ficar com sintoma. Quem tem o sintoma, toma isso, acaba com mais sintoma. Ao contrário, pela lei da semelhança, ela reverte, ela volta ao seu estado natural de homeostase. Ela apresenta uma dor de cabeça. Se a característica daquela dor de cabeça me aproxima de um determinado medicamento, uma pessoa que não tenha tomado isso e que tem essa dor de cabeça característica, vai melhorar da dor de cabeça com essa substância. Entendeu? É o caminho inverso. Tá bom? Então, isso aqui são apenas exemplos, tá? De sensações que são caracterizadas como abandono. Tá? Olha, sente-se fraco, infeliz, abandonado, especialmente de manhã, plaqueses. Tá? Então, cada tipo de medicamento pode gerar uma sensação diferente que faz parte do mesmo escopo, faz parte do mesmo tema psicológico. Então, para quem é psicólogo, por exemplo, vai encontrar essas sensações com muito mais frequência do que a gente quando está, por exemplo, tratando uma pedra no rim. Então, o psicólogo se depara com essas questões existenciais com muito mais frequência. Né? Claro que seria uma coisa muito bacana se a gente conseguisse quase que se comunicar e falar, olha, eu tenho um paciente que está com esse tipo de sensação, mas para um pouquinho, se ele apresenta isso, fisicamente ele é desse jeito, ele é mais gordinho, mais magro, nossa, vamos usar esse remédio aqui que vai ser excelente. Tá? É outro grupo de estudo. Muito bem. Olha outro tipo, exemplo, tá? Presságios, sensações de antecipação. Imagina você. Que beleza. Olha só. Você já viu esse tipo de coisa? Tem convicção de que a morte não está distante. Gente, isso é comum demais a conta. A pessoa acha que vai morrer, ou então ela tem certeza. Tem gente que até costuma dizer o seguinte, olha, eu já tenho informações do plano espiritual, ou dos meus guias, etc. Esse ano eu vou partir, eu vou desencarnar. Isso é comum, viu? É comum. Isso é um sintoma. Murilo, a avó falou isso, acho que uns Mais de 15 20 anos, 20 anos, não. Aí ela A desistiu. avó falou isso por mais Depois de 90 anos ela desistiu. todo ano ela sabia que era aquele ano que ela via. Aí eu falei, vó, para de falar isso, porque quem manda é lá em cima, vão te deixar aqui mais do que o necessário de se aprender. 20 anos falando isso. Aí ela parou de falar. Aí ela parou, aí nos últimos 6 anos, aí 96 anos ela foi mesmo. Entende como eu falei lá atrás? A pessoa É uma ilusão. até Então, é uma acha ilusão. que é real. É uma ilusão. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Mas e se aquilo concretiza? Como é que a gente fica? Se a pessoa de repente fala que vai morrer que nem ela morre mesmo que nem ela, e agora? Caiu na realidade. Aí não vai dar tempo para tratar. Caiu na realidade, saiu da ilusão. Também. Tá vendo? Se a gente tivesse tratado, dado o remédio, de repente ela não ia desencarnar, entendeu? Perdeu uma chance de tratar a pessoa. Olha outro tipo, sensações que fazem parte desse sintoma aqui, de ansiedade, antecipação. Olha, ele está temeroso demais. Pergunta não, que fica mais interessante. Ó. Sente que algo vai acontecer aos seus parentes. Por isso é muito interessante. A pessoa tem certeza, não estou falando de premonição, hein? Tem uma pessoa que está aqui, por exemplo, que eu sei que tem premonições. É diferente, porque
aquela pessoa, geralmente quando sente alguma coisa assim, é outra forma. Estou falando dos nossos sofrimentos enquanto ilusões, que nós temos certeza, mas que não façam disso sofrimento, tá bom? Outro exemplo, embora não tenha qualquer razão para medo, não se livra do pensamento ruim que atormenta, tá? Sulfuro, minério ou flor de enxofre, né? Algum infortúnio vai acontecer. Quem de nós já não passou por essas sensações? Mas tem pessoas em que isso é tão recorrente, aquilo é um disco riscado, a pessoa tem um sofrimento por causa daquilo. E se a gente vê aquilo genericamente, a gente começa a usar muito medicamento do tipo bom para. Da mesma forma como a gente tem uma dor na articulação do joelho, a gente vai usar uma série de anti-inflamatórios diferentes para aquela dor do joelho. Mas aquele joelho dói mais de manhã, mais de tarde. Dói mais se ele tiver com uma flexão ou tiver extensão. Dói mais quando chove ou quando faz sol. Dói se ela comeu ou se ela está com fome. Percebe que existem muitas características que vão individualizando aquele sofrimento. E no fundo, até o físico, o sofrimento físico, faz parte de um conjunto ilusório. Bom? Eu tinha uma paciente na Rio que ela sempre dizia que quando acontecia uma coisa muito boa, ela já estava com medo que já ia acontecer uma coisa ruim. Olha que sintoma maravilhoso. Alternando. Aí eu falei para ela, quando acontece uma coisa ruim, se não é que você uma coisa boa, você tem que olhar. Porque as coisas se alternam. Sim. Né? Sim. Aí ela parou para pensar, foi a primeira vez que você poderia pensar, quando acontece uma coisa ruim, é porque daqui a pouco vai vir uma coisa ruim. Boa. São caminhos diferentes. A psicoterapia também vai trazer a ilusão para a desilusão e depois para o estado de harmonia ou de homeostase, tá bom? Por que nós estamos falando isso tudo? Porque são padrões, gente, nós já falamos. Olha isso. Isso não vou falar personificação, no persona animal, mas é aqui, ó, isso é um sentimento de culpa. Por quê? Porque esse felino acabou de se alimentar. Ai, que horror! Tadinho. Pensem que ele provavelmente comeu um pé de alface. Ele não tem culpa, não. Tadinho. Então ele ficou com esse sentimento de culpa. Pode ser também. Aí eu pergunto, você já teve sentimento de culpa? Não, nunca tive. Mas, às vezes ela pode vir de maneiras diferentes. Olha, ansiedade inconsolável por males insignificantes, acônito na perna. Isso é comum. Tempestade em copo d'água. Às vezes você fez alguma coisa que você achou que fez um dano enorme e você entra num grau de sofrimento muito forte. É um drama. É o próprio drama, né? Um drama, mas é um drama que para aquela pessoa não é a gente olha de fora e fala que novela, mas aquilo é real para a pessoa. É como o calo que te aperta, é como alguém cravar a sua. Dói do mesmo tanto, ou mais. Olha lá, olha que bonito isso daqui, tá? Sintomas específicos. Olha, quando a gente vai chegando, grande angústia de 5, 6 horas. Sabe o que é interessante? Eu andei usando um remédio da antroposofia com isso daqui. Um briófilo argento culto. Com essa angústia, especialmente na parte da perna. Olha, sentimento terrível de culpa por não ter conseguido salvar o ente querido. Isso aqui é o sintoma-chave de arsênico. Quando você vê uma sensação como essa, esteja ela fundamentada ou não, hein? Que eu posso ter situações que foram reais, mas que numa pessoa não geram um estado de sofrimento, mas na outra geram. Por exemplo, o dia que você comeu o meu pedaço de melancia naquela viagem, aquilo aconteceu, mas em mim gerou um sentimento de... Foi o suco de melancia, entendeu? É real, mas causou um sofrimento. Olha lá, sempre pensa que está cometendo um erro pelo qual será repreendido. Ouro de novo, tá bem? Campo, olha que bonito aqui, ó. Eu era verdadeiramente um espírito do mal. Isso é muito comum quando a gente realmente faz alguma coisa que pode não ser tão louvável assim e entra num período de arrependimento. A gente se sente o pior dos homens, pior das criaturas, tá? Mas em alguns isso vai gerar sofrimento, em outros não. E ainda assim é uma ilusão que causa sofrimento.
Parte da tarefa da ilusão é nos fazer despertar. E é aqui que a pineal pode ser útil como ferramenta e como caminho. Em especial, obviamente, estou sempre fazendo uma propaganda muito contundente de que você vai ficar livre de todos esses males quando começa a cantar em um coral. Isso tudo vai embora. Tá? Porque se continuar com esses sentimentos aqui, a ilusão é mais dura. Medicamento homeopático fala sério. Sabe que eu tenho medicamento coral? Canto coral. Só faz uma harmonização. Nessa academia. O que mais? Vamos lá. Ansiedade e inquietação como se houvesse feito algo errado. Inácia Amara. Então, são formas de cada um de nós de sentir um determinado tipo de sofrimento. E muitas vezes isso é tão íntimo que a gente não comenta com quem está do lado, não comenta com nossa esposa, nosso marido, não comenta com ninguém, e aquilo fica lá, ó, remoendo, fica um trem lá pegando na gente. E quando existem caminhos, existem muitos caminhos, eu estou usando apenas um exemplo de um deles, que é a homeopatia, para mostrar que padrões são comuns a todos nós. Então nós podemos nos beneficiar desses padrões e usar ferramentas que diminuam a carga, o efeito, a consequência fenotípica dessa situação. Tá bem? Vamos lá. Sonhos. Exemplo aqui só. Sonhos absurdos. Olha, tem vários medicamentos. Sonhos com acidente. Já sonhou que sofreu um acidente ou que alguém sofreu um acidente? Sendo pela dona grafite, filosofo nicopódio, nux fômica e por aí vai. Olha, pesadelos assustadores, sonhos obscenos, sonhos com cachorros, olha que bacana. E não tem nenhum remédio com base em cachorro. Tá? E oceanos vígeos, arsênicos, sonhos clarividentes, tá? Aqui tem um remédio bom. Sonhos com morte. Já sonhou com alguém que morreu? Difícil alguém que não sonhou com alguém que morreu. Lembra que nós já vimos Uma pessoa que já deu ou uma pessoa que está alguém morrendo no sonho? Alguém no sonho, mas que já esteja desencarnado. Sonhar com alguém que já alguém partiu. morrendo no sonho. Então, mas esse seria um outro sintoma homeopático. Sonhar que alguém está morrendo. Ô Murilo, agora interessante essa coisa do sonho é quando ele começa a ser repetitivo, né? E aí ele vai se firmando cada vez mais do remédio, né? Exatamente. O sonho que repete determina um padrão. Tá? Se você sonhou ontem com o que dá no jogo do bicho hoje e você não ganhou, então é um sintoma homeopático. É a repetição que faz isso. Olha só, sonhar com viagens, tem 48 medicamentos. Sonha com viagem? Eu sonho quase todos os dias com viagem. Pois é. Principalmente acordado. Aí, isso que eu ia te falar, isso sofre por outro lado. Exatamente. Então, olha só, isso aqui é uma história comum quando a gente vê sofrimentos, tá? Peregrinação em busca da cura. Visita a incontáveis profissionais valorosos. Olha se isso aqui não é o nosso dia a dia. Gente. Persistência de sintomas, como já falou, que repete, tá? Agravação, retorno de incômodos, melhora parcial, insatisfação com alguns resultados, história de sucesso dos outros. Fulano melhorou e eu não. Aprofundamento dos questionamentos pessoais, receio de novas tentativas. Eu já tentei e não deu certo. Já queimou esse método. Por que eu não vou tentar de novo? Porque já não deu certo? Que contexto que você experimentou aquele tipo de abordagem, né? Automedicação, que é comum, né? É muito comum. Pessoas já falam, opa, que beleza, vou pegar um livro de homeopatia, vou lá. Às vezes vai funcionar, tá? Tomara que funcione mesmo, mas não é uma coisa tão interessante. Isso aqui, ó, transformação de fé em acreditação fragmentada. Esse é um outro sintoma que faz com que a gente acredite nisto e não naquilo, sendo que ambas as ferramentas são coisas que foram entregues por Deus para nós como humanidade. Vou dar um exemplo de um casamento bacana, que é a homeopatia com a alopatia. A homeopatia não é um oponente da alopatia. Não deveria, as coisas não deveriam ser vistas dessa forma. Eu estou usando dois exemplos, não podia ser qualquer outro, tá?
qualquer coisa. Porque são ferramentas que são humanas, são ferramentas que nós detemos, para que a gente viva em harmonia, para que a gente, segundo Hahnemann, para que nós estejamos em harmonia, permitindo ao nosso ser interior realizar os nossos mais altos fins, realizar aquilo que nós programamos quando estávamos pensando em encarnar novamente. Tá bem? Tem muito isso na psicologia. O pessoal não vai à linha que você segue. Muitas vezes são técnicas que podem ser complementares. Isso. E a pessoa fica doutrinada, inclusive na faculdade, que você não pode misturar isso. E muitas vezes, dependendo do momento, o paciente precisa de uma coisa, e às vezes precisa de outra. A arte é saber do que precisa, não é uma tarefa fácil. O que ele precisa? De psicanálise, ele precisa de abordagem junguiana, ele precisa da linha psicológica de Divaldo Franco, que era feita de marmelo. Não é uma coisa assim. Por isso que às vezes racionalizar, eu vou usar muito mais um lado do cérebro, né? Falta a gente transitar aí por outras coisas. E aqui é um exemplo do que acontece no nosso dia a dia, tá? Vocês conhecem esse cara aqui, não? Não. Ron Hueck, é um australiano, tá? Olha só o que é um estado de sofrimento, tá? E aqui a gente tem agora o estado real desse sofrimento. Olha só, outro estado de sofrimento. O que está passando por aqui agora nesse momento? Está num canto, nu. O que esse homem está pensando? Se fosse um homem, tá? Olha que bacana. Vocês estão ligados de que isso são esculturas, né? São, né? Olha aí, é fácil de ver que isso é uma escultura, ou não é? É uma nuca, né? É uma nuca. É uma nuca. Sim, olha a escultura. Nossa. Essas são esculturas. Esse autor, Ron Hueck, isso, faz parte de uma corrente chamada hiperrealismo. Tá? É um escultor australiano e se desenvolveu e ficou muito famoso. Já teve a exibição dele em São Paulo uma vez. E assim, ele se preocupa, a gente pode achar que ele se preocupa em dar detalhes físicos para uma escultura. Para isso ele faria apenas uma forma, uma escultura com um formato. Mas ele se preocupa mais do que com os aspectos de parecer que aquela escultura está viva, com o sofrimento que essa escultura está fazendo a gente se sintonizar. Quais dessas esculturas? São muitas. É um escultor realmente muito, muito impressionante, tá? E esse aqui, na verdade, é quase que um autorretrato. Eu participo dessa imagem. Então, a ideia do nosso estudo de hoje é, primeiro, reconhecer o nosso sofrimento como um padrão, que pode ser comum a outras pessoas. Então, como humanidade, como a gente viu, não sei que parte do estudo, a gente não está sozinho. Não é porque a gente tem apoio só do plano espiritual, como ele falou. A gente não está sozinho, mesmo no sofrimento. Se a gente tem um sofrimento na família, eu não estou sozinho, porque eu tenho o meu ambiente familiar. Mas nós estamos juntos também dentro do sofrimento. A gente compartilha padrões de sofrimento. Se eu tenho um tipo de sofrimento que é idêntico ao que ela tem, é um padrão, então ele não é meu, individual. Então ele é uma ilusão que nós estamos compartilhando. E nós estamos nos utilizando dessa ilusão por alguma razão. Entre elas, o que a gente queria trazer aqui são janelas para que a gente se abra. Quando a gente se abre para uma cura, para um tratamento, a gente está achando que a gente está buscando um alívio, uma cessação de estímulos incômodos, dolorosos, o que quer que seja. Mas no fundo a gente está se abrindo para uma outra conexão, e é a glândula pineal, como nós já vimos lá atrás, quem gerencia, que é a interface para essas situações no plano sutil. Então a glândula pineal de uma pessoa pode sintonizar com um padrão de sofrimento ou com outro. Lembrem, talvez alguns de vocês vão lembrar, os primeiros casos documentados de apometria.
em que um homem tinha uma dor na perna crônica, ele já havia tratado de todas as formas e ele ia para uma denervação, para uma cirurgia para seccionar o nervo que gerava o sintoma doloroso dele. E a dor que ele sentia, que era como se tivesse explodido uma bomba na perna, olha, se tivesse tratado ele com homeopatia. E na documentação da apometria foi visto que havia ao seu lado uma entidade que não era uma entidade obsessora, mas que se sentia bem quando se aproximava dele. E ambos partilhavam o mesmo gosto, o mesmo senso estético, porque tem determinado tipo de quadro em exposição. Então ele foi a uma exposição de quadros e uma entidade que estava por ali, por sintonia, gostava dos mesmos quadros, se aproximou dele e viu que parava a sensação de dor. E essa entidade, quando da última encarnação, na Primeira Guerra Mundial, teve uma explosão que arrancou sua perna. Então, quando ele se sentia bem perto daquela pessoa, ele não percebia que estava causando mal. E aquele ser encarnado, muito menos, de que imaginar que a causa da sua sensação era essa. Mas é um sintoma bastante individual, bastante característico, era próprio dele. Percebe como a gente precisa se abrir para possibilidades curativas? Porque para qualquer possibilidade que você se abra, você está abrindo, na verdade, é para uma conexão com o plano sutil. Quando a gente sobe para tomar um passe, a gente está se abrindo para uma conexão com o plano sutil. E essa abertura precisaria estar mais consciente e mais ativa a todo momento. Porque quando a gente está no modo automático, a gente pouco se lembra dessas conexões e de que existe um plano sutil praticamente guiando os nossos atos enquanto encarnados. Tá bem? Então, o que é a dissonância cognitiva? É multifatorial. Não, tem a ver. Mas uma dissonância cognitiva pode ser um mecanismo de fuga, de conforto, pode ser orgânico, pode ser um mecanismo múltiplo de processo obsessivo, tá? Pode ser intoxicação, mil possibilidades ali. Não é uma tarefa simples. Hoje tem surgido uma linha de raciocínio que o pessoal tem chamado de medicina integrativa, que busca tentar entender dentro da fisiologia da pessoa que situações que a predispõem a experimentar determinados sintomas. Mas isso vai desde o polimorfismo genético, da sensibilidade a determinadas substâncias, da sua aptidão por determinados tipos de alimentos e uma série de fatores. Mas é uma... Depende da epigenética, do ambiente. Da epigenética. Hoje em dia, o estudo da epigenética é quase uma obrigação para todo mundo que lida com tratamento, com o outro. Tá? Porque senão a gente fica perdido, gente. A gente quase que, a gente fica entregue ao nosso raciocínio terapêutico, que na maioria das vezes é absurdamente limitado, tá? Porque eu não tenho conhecimento da área do outro. Tá? Então eu uso um recurso que é muito limitado, mas aí vai depender talvez da sua vontade, e aí muitas vezes aquele que tem vontade de curar acaba curando sem saber o que o fez. Onde você está agora? Onde você está? E a gente podia fazer um exercício de se perguntar isso a todo momento, tá? Onde estou agora? Porque é como se fosse uma oportunidade no tempo para trazer a consciência para o momento presente, tá? É quase como se você fizesse um esforço, tão rápido, mas um esforço de trazer a consciência, e você tem uma chance de agir diferente. É uma chance. Para depois não cair naquele comportamento psicobiológico que depois foi o hipotálamo que fez você comer chocolate demais. Tá? Melancia não é o caso. A melancia, o hipotálamo não é. A melancia O seu hipotálamo é uma melancia. Ele já deve ter semente. Tá? Então, nós vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho com essa oportunidade.
de quando a gente subir para receber o passe, para ter clareza de que a gente está se abrindo para uma conexão. É a glândula pineal que vai receber os impulsos magnéticos oriundos do passe, tá? Ela vai distribuir conforme o sistema orgânico que precisa mais dentro da sabedoria de cada um. Então ela vai agindo mais no sistema endócrino de um, mais no sistema nervoso do outro, por aí vai. Como a gente já estudou um pouquinho. E vai estudar bem mais profundamente quando a Cíntia nos trouxer a série de estudos sobre o passe. Tá bom? Então vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho, trazendo a consciência para o momento presente e lembrando que todo sofrimento não é que é uma ilusão que você não está sentindo, mas é uma ilusão porque é um padrão. Você não está só nesse sofrimento. Ele também está no outro, para que a gente não carregue sozinho este fardo. Tá bom? Quer falar só uma coisinha? Claro. Que a gente, para conseguir isso também, às vezes a gente precisa modificar alguns conceitos dentro da gente. Né? Tipo, desilusão. A gente associa a uma coisa negativa. E desilusão vai trazer a libertação da ilusão. Liberta da ilusão. Então, assim, uma coisa boa. Exatamente, sempre. A gente tem dificuldade de entender. Vamos nos preparar então para a segunda parte do trabalho, tá bom?